Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós suplicamos ao Senhor uma vez mais, que o Senhor fale conosco. Como o Senhor já falou de tantas maneiras para nós nesta noite, sobre a bondade do Senhor, sobre o amor do Senhor, sobre o teu cuidado. Nós pedimos agora que o Senhor nos fale um pouco mais. E que o Senhor, ó Deus, aplique a tua palavra ao nosso coração, de tal maneira que ela faça sentido a cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, auxiliados pelo teu Santo Espírito, colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O profeta é Naum. Profeta desconhecido. Ninguém sabe ao certo de onde ele era. Alguns dizem que ele era da região que na época de Jesus se chamava de Cafarnaum. O que nós sabemos ao certo sobre Naum é que Naum profetizou entre 660 e 620 antes de Cristo. Profetizou para o povo de Judá. E profetizou o que para este povo? Naum trouxe uma profecia que para muitos parece muito mais o desabafar de um sentimento de desejo de vingança por aqueles que feriam e maltratavam o povo do Senhor. Quem eram estes? Estes eram os assírios. Naum profetizou na época em que o império da Assíria dominava o mundo daquela época. A Assíria tinha uma capital, e o nome dessa capital era Nínive. E esta passagem se dá um pouco depois daquela passagem que vocês conhecem a história de Jonas. Jonas foi mandado por Deus pregar a Nínive para que aquela geração que estava lá se arrependesse. Esta pregação de Jonas a Nínive se dá mais ou menos 100 anos antes de Naum proferir, lá em Judá, uma profecia contra a cidade de Nínive. Na época de Jonas, Nínive já era a capital do império. E agora, novamente, Nínive continua sendo capital do império, mas num momento diferente. O império assírio está em decadência. É um império que está sendo sucedido. Os medos e os persas estão se tornando um povo poderoso e forte. E eles estão prestes a tomar Nínive e tomar o império assírio. E então, nesse período, Naum profetiza anunciando o que Deus estava por fazer
com aquele povo que tinha tanto maltratado o povo de Israel e o povo de Judá. Naum não está desabafando seu descontentamento e sua tristeza com os assírios. Naum está sim transmitindo da parte de Deus uma profecia que vai trazer esperança para o coração do povo que estava lá sofrendo. Tanto aqueles que estavam cativos fora de Jerusalém, fora do reino de Judá e do reino de Israel, quanto aqueles que estavam oprimidos dentro do reino, que tiveram suas casas queimadas e derrubadas, que estavam sendo perseguidos e que ainda estavam sendo levados cativos em levantes alternados que os imperadores tomavam lá de Israel e de Judá e levavam para, entre outras cidades, levavam para Nínive. Os babilônios fizeram isso, os medo-persas fizeram isso, e todos os povos daquele período que vai de 700 a.C. até 400 a.C. fizeram isso com o povo de Israel. Naum é um profeta que tem uma mensagem curta, mas uma mensagem muito dura, uma mensagem a respeito da ira de Deus sobre aqueles que se levantam contra ele e contra o seu povo. O contexto no qual o povo estava vivendo naquela época era um contexto terrível, era um contexto mau, era um contexto de perversidade, era um contexto de gente incrédula dominando tudo e todos e oprimindo os poucos que eram fiéis a Deus. Nesse contexto, Naum vai falar a respeito do controle que Deus tem sobre a história. E o início deste texto nos fala sobre isso. E lá no versículo 7, em contrapartida, toda esta turbulência, essa tempestade que estava se armando do trono de Deus contra todos aqueles que agiam impiamente contra Deus e contra o seu povo, no meio deste ambiente de a anunciação da ira divina, o versículo 7 é um texto dirigido ao povo que estava debaixo da opressão daqueles homens maus. E aquele povo que estava debaixo desta opressão, a eles Naum dirige uma palavra da parte de Deus, falando a respeito de onde eles poderiam colocar a sua esperança, onde eles poderiam ancorar a sua fé, aonde eles podiam buscar força e refúgio, um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, um lugar onde eles poderiam nutrir os seus corações. E nesta noite eu gostaria de usar esse texto para falar sobre isso, sobre o lugar onde nós podemos nutrir o nosso coração e a nossa alma com aquilo que realmente importa. E então este texto traz para nós algumas informações interessantes. O profeta Naum está então transmitindo uma mensagem que vem dentro da nação de Judá, mas é uma mensagem aos assírios, especialmente aqueles que moravam na capital, na cidade de Nínive. E então, diferente da mensagem que Jonas levou para Nínive, que era uma mensagem de arrependimento, esta mensagem aqui não. Esta mensagem aqui é uma anunciação de castigo. E então, quando Jonas faz isso, Jonas descreve quem é Deus e como Deus age, tanto em relação àqueles que são contra Deus, quanto em relação àqueles que são fiéis ao Senhor e que amam o Senhor. Em relação àqueles que são contra Deus, Deus está retendo a sua ira para derramá-la numa ocasião oportuna, mas Ele não tem por inocente de maneira nenhuma aquele que é culpado. E é isso que fica claro nestes primeiros 6 versículos que nós lemos. Mas é interessante que no meio destes 6 versículos que nós lemos aí no início, tem um texto que parece quase como que poético, o versículo 3, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, tudo o que acontece é governado por Deus. E quando Deus começa a se mover em direção de alguma coisa, o universo se transtorna. Tormentas e tempestades se formam. Do trono de Deus sai a sua voz, e a voz do Senhor é poderosa. Nós lemos no início do culto este salmo. Quando nós lemos o Salmo de número 29, nós falamos que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor dissolve exércitos, armas e guerreiros.
E é assim que Naum descreve Deus. E então ele está, em outras palavras, anunciando o castigo de Deus contra aqueles que são contra Deus, mas ao mesmo tempo ele está ancorando o coração, a fé daqueles que são tementes a Ele na sua soberania. E então, qual é o lugar de refúgio, o lugar onde eu posso ancorar o meu coração para que ele fique em paz? Naum está nos ensinando que se nós queremos viver em paz, nós precisamos ancorar o nosso coração na soberania e no governo de Deus sobre todas as coisas. Nós falamos bastante sobre isso de manhã, então não vou me deter muito nisso aqui. Mas a mensagem do Senhor é a mesma do primeiro ponto que nós ouvimos de manhã. Deus tem o controle absoluto sobre tudo, e ainda que possa parecer que Ele está demorando para se vingar, para apresentar a sua ira, para fazer justiça com aqueles que se levantam contra Ele, a ira de Deus tarda, mas Ele é poderoso, e quando Ele manifestar a sua ira, ninguém vai ser poupado da ira de Deus, a não ser que tema ao Senhor, e que tenha sobre os seus ombros, sobre sua cabeça, o lavar regenerador do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Caso contrário, todos nós, desde o dia em que nós nascemos, nós fazemos coisas que entristecem o coração de Deus. Todos nós pecamos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E no dia em que o Senhor manifestar a justiça sobre esta terra, Ele vai vingar tudo que foi feito de mal contra Ele e contra a igreja dele, sobre todos aqueles que não se arrependeram. Então este texto tem para nós, estes primeiros 6 versículos, uma mensagem. Se você crê em Jesus Cristo, se você vive debaixo da graça, se você tem o seu coração completamente entregue nas mãos do Senhor Jesus, então não perca a paz. Lembre que o refúgio para o seu coração e para a sua alma é a soberania de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Não tema, tudo o que acontece de acordo com a vontade santa, soberana e perfeita do Senhor. Não tem pontas soltas na história, não tem agentes que estão agindo aleatoriamente à vontade de Deus na história. Todos, absolutamente todos, ainda que não saibam e ainda que não entendam isso, todos fazem exatamente aquilo que Deus escreveu, sem se sentirem obrigados a nada, por isso são responsáveis pelo que fazem, mas fazem tão somente o que Deus determinou. Tudo o que existe e acontece, existe de acordo com a vontade de Deus. Isso é para trazer calmaria, tranquilidade ao nosso coração como filhos de Deus. Mas há uma segunda mensagem a respeito deste lugar onde nós podemos encontrar paz. Se o nosso coração, alicerçado em Deus, pode desfrutar de paz e tranquilidade por causa da sua soberania, a bondade de Deus, descrita aí no versículo 7, é a âncora da nossa esperança. Como é que eu posso ter esperança a respeito do futuro? Eu posso ter esperança a respeito do futuro porque a Bíblia de ponta a ponta diz que Deus é um Deus bondoso. Ele não quer o meu mal, Ele não quer coisas ruins para mim, muito pelo contrário. Ele quer para mim aquilo que é genuinamente bom. O salmista diz que a bondade e a misericórdia do Senhor se renovam dia a dia sobre o seu povo. Eu não posso duvidar disso. O Senhor é bom. Nós cantamos aqui agora há pouco. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ah, mas a circunstância é ruim, pastor. Parece que tudo ao meu redor se tornou trevas. Está tudo muito difícil, está tudo muito complicado. E aí nós precisamos lembrar, Ele continua sendo bom. Deus é bom. A bondade do Senhor não tem fim. Eu posso não compreender os traços dessa história, eu posso não compreender como é essa expressão da bondade de Deus, porque aparentemente para mim parece algo difícil e ruim, mas é bom. O que Deus estava fazendo com o povo de Judá e o povo de Israel, com aquela disciplina severa que vinha através da escravidão que eles estavam sofrendo, era coisa boa para a vida deles. Porque aqueles homens que sofreram debaixo daquela escravidão, aprenderam a amar o Senhor no meio do fogo da provação. E isso não acontece somente com eles, isso vai acontecer com vários personagens das Escrituras. Isso já aconteceu com muitos de nós e talvez esteja acontecendo nesse momento. O Senhor nos ensina as lições mais difíceis debaixo da tormenta. Isso é prova do amor.
A carta aos Hebreus diz que o pai que ama disciplina os seus filhos, porque disciplina é fruto de amor. Então nós não podemos duvidar da bondade de Deus, muito pelo contrário. O lugar de segurança e de paz para o nosso coração é no lugar onde nós reconhecemos o governo soberano de Deus sobre as coisas e reconhecemos que Ele é um Deus bondoso, sempre. A sua bondade nunca termina e nunca passa. É isso que está dito, versículo 7 diz: o Senhor é bom. Não precisa dizer mais nada. Ele não precisa de dizer que é bom para sempre. Ele não precisa dizer o quanto que Ele é bom, se Ele é bom um montão ou se Ele é bom um pouquinho, porque Deus simplesmente é bom. Ele é a totalidade da bondade. A Bíblia descreve os atributos de Deus, e quando a Bíblia faz isso, em alguns atributos, a Bíblia descreve como Deus sendo o próprio aspecto daquele atributo. Por quê? Porque a Bíblia quer enfatizar o fato de que aquele atributo é perfeito em Deus. Quando, por exemplo, João vai falar sobre amor, ele vai dizer: Deus é amor. Por quê? Porque Deus é tudo e ama tudo que se pode amar. Ele é a expressão perfeita de amor. Da mesma maneira que Deus é bondade, porque Ele é a expressão exata de bondade. Assim como Ele é a expressão exata de justiça. E aqui nesse texto diz que Deus é um Deus zeloso e vingador. Diz que Deus está para derramar a sua ira. Nossa, pastor, eu não sabia que Deus se irava. Se ira. E olha, como se ira. Lá em Romanos capítulo 9 diz que o Senhor tem vasos de ira, que tem retido a ira dele contra todos aqueles que são impenitentes, incrédulos, e um dia essa ira vai ser derramada. Não é uma ira como a nossa, uma ira que passa da medida, uma ira por coisas insignificantes. Deus está irado contra todo tipo de perversidão humana. Deus está irado contra todo tipo de impenitência, com todo tipo de pecado não confessado e pecadores que não admitem seus pecados. Mas da mesma maneira como Deus é, cada um desses atributos, Deus é bondade. E por que eu posso ter esperança? Porque Deus é bondoso. E porque eu estou nos braços, graciosamente nos braços dele, eu sei que o que Deus tem preparado para mim amanhã é bondade. Eu sei que o que Deus tem preparado para mim mês que vem é bondade. Eu sei que o que Deus tem preparado para mim no próximo ano é bondade. E se eu viver mais uns 60, 70 anos, eu sei que o que Deus tem preparado para mim cada um dos dias desses anos é bondade. É neste lugar que nós encontramos paz. No lugar onde nós conhecemos a bondade de Deus. Então pare de desconfiar de Deus, e quando alguma coisa que aparentemente não é boa acontecer com você, ao invés de reclamar, você pode cantar como o Baruque nos ensinou a cantar: Ele continua sendo bom, porque Deus nunca vai deixar de ser bom. Eu posso não entender esta bondade complexa e profunda de Deus, mas Ele continua sendo bom. Além disso, este lugar que é um lugar de paz e tranquilidade para a minha alma, é o lugar onde eu reconheço a soberania de Deus, é o lugar onde eu reconheço a bondade de Deus, mas este lugar é o lugar onde eu encontro o socorro. O socorro de Deus traz paz para o meu coração. O versículo 7 diz que o Senhor é bom e que o Senhor também é fortaleza no dia da angústia. Naum estava dizendo para aquele povo: Deus sabe do problema que vocês têm passado, Deus sabe das lutas que vocês têm enfrentado, Deus sabe da dor que vocês sentem, mas o que Deus quer é que vocês se refugiem nele, porque nem a Síria, nem os medos e os persas, nem os gregos, nem os romanos, nem ninguém pode trazer segurança para você, ninguém pode nos socorrer, exceto Deus. Talvez você esteja passando por isso. Vez por outra a gente passa por circunstâncias em que a gente pensa: ninguém pode me ajudar. Ninguém. Esses dias eu estava conversando, uma pessoa que estava se aconselhando comigo falou: pastor, ninguém pode me ajudar. Na situação que eu estou, ninguém pode me ajudar. Eu falei: você está esquecendo da maior e melhor ajuda de todas. E esse pode ajudar qualquer um. É Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus é socorro bem presente na hora da tribulação.
E então, o lugar onde eu posso encontrar paz, o lugar onde eu posso encontrar esperança, o lugar onde eu posso me sentir seguro, é no Senhor. Ele é o refúgio. E um dos motivos de Israel e Judá ter passado por tantos momentos de escravidão, era porque Israel e Judá colocavam a confiança num rei bom. Sempre que Israel e Judá tinham um rei bom, eles se esqueciam de Deus, eles passavam a adorar, a cultuar o próprio Deus, o próprio rei. Na semana passada, no culto que nós tivemos aqui, em gratidão a Deus pela vida dos adolescentes, nós falamos sobre Isaías. Isaías viveu na sua infância e na sua adolescência o período de um rei que foi muito bom. E este rei sendo muito bom, o povo passou a depositar a confiança nele. O nome dele era rei Uzias. Mas no ano em que o rei Uzias morreu, o desespero tomou conta do coração das pessoas. Porque eles pensavam, e agora? Quem vai nos socorrer? O grande problema nosso é que nós temos o hábito de colocar a confiança no lugar errado. Nós achamos que o que nos socorre é a nossa previdência, é o nosso seguro. Quem nos socorre são os nossos amigos. Quem nos socorre é a nossa poupança, é a nossa aplicação. Nós achamos que quem nos socorre são as pessoas da nossa casa. E chega algumas circunstâncias na vida de cada um de nós, que Deus vai tirando todas as nossas seguranças, para que a gente entenda que o lugar de refúgio para o nosso coração e para a nossa alma é nele, e não nas pessoas, e não nas coisas, e não nas instituições. Eu ouço toda hora, e eu mesmo já devo ter dito isso algumas vezes, eu tenho que fazer alguma coisa para garantir o futuro do meu filho. Quem garante o futuro do seu filho não é você. Não somos nós, pais. A segurança dos nossos filhos realmente não somos nós. Nós podemos até contribuir nisso, mas eles só encontram segurança e eles só estarão seguros se eles estiverem refugiados em Deus. Ele é o refúgio. E é isso que Naum está dizendo para aquele povo. Ele está dizendo, olha, Deus vai derramar a ira dele contra os ninivitas e contra a Síria, mas vocês se lembrem de uma coisa, que a segurança de vocês é a soberania de Deus. Vocês se lembram de uma coisa, que a segurança de vocês é a bondade de Deus, que a segurança de vocês é o próprio Deus. Ele é o refúgio para a nossa alma, Ele é o refúgio para o nosso coração. E nós não podemos esquecer disso. Se você hoje está aflito, está desesperado, precisando de socorro, lembre-se, o seu socorro está no Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, o autor diz que nós devemos chegar com confiança diante do Senhor. Porque um caminho foi aberto por Cristo Jesus, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. E então o autor diz que você deve levar diante dele as suas necessidades, as suas petições, os seus desesperos, as suas ansiedades. E lá, no trono da graça, você vai receber socorro nas ocasiões oportunas na sua vida. Porque é Deus quem realmente pode nos socorrer. Pare de bater na porta errada. Pare. O lugar de socorro para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é o Senhor. Ele é o lugar de socorro. E então Naum está dizendo para aquele povo e para nós também: fiquem seguros e vivam em paz, debaixo das mãos soberanas de Deus, debaixo das mãos bondosas de Deus, debaixo das mãos protetoras, que são o melhor refúgio para a minha vida e para a sua vida. Mas além disso, o versículo 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. E então o que Naum está dizendo é que o conhecimento de Deus é a âncora da nossa segurança. Sabe no que eu estou seguro? Eu não estou seguro nas coisas boas que eu possa vir a fazer ou que eu já fiz. Eu não estou seguro em ser um membro de uma igreja. Eu não estou seguro por conhecer um pouquinho da Bíblia. Eu não estou seguro por poder cantar ou por poder participar de alguma ação social em favor das pessoas. Não é isso que dá segurança para a minha alma. Eu estou seguro no fato de que Deus me conhece antes da fundação do mundo. É isso que pode trazer segurança para a alma de alguém. É ser conhecido de Deus. Romanos capítulo 8 diz que aos que de antemão conheceu,
a esses também predestinou. E aos que ele predestinou, ele também justificou. Ele enviou o seu filho para que morresse na cruz e pagasse a dívida deles. E aos que ele justificou, ele também chamou. Significa que em algum momento na história, Deus vai me chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas então, o apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele completa isso de uma forma extraordinária. Ele diz: aos que chamou, a esses também glorificou. Sabe qual era a certeza do apóstolo Paulo? É que embora ele ainda estava com os pés plantados sobre essa terra, junto com os irmãos para quem ele estava escrevendo esta carta, mas ele tinha tanta convicção de que o fato de Deus o conhecer garantia-lhe a entrada no céu, que ele já descrevia a sua vida como glorificado, como se ela já tivesse acontecido. Ou seja, ele se descrevia já no céu. Aos que de antemão ele conheceu, ele predestinou, ele justificou, ele chamou e ele já colocou no céu. Eu não estou lá ainda, mas eu tenho tanta certeza que eu vou para lá, que eu não preciso ter medo. E por que eu tenho essa certeza? Porque Deus me conhece. O conhecimento de Deus a respeito de cada um de nós é a grande e a única segurança que nós podemos ter em relação à eternidade. E a minha pergunta é: Deus conhece o seu nome? Aí você fala assim: pastor, Deus é onisciente, Deus conhece tudo. Ah, sim. Mas existem maneiras diferentes de conhecer. E nem Naum e nem Paulo estão falando de conhecimento cognitivo. A palavra aqui usada no hebraico, a Bíblia foi escrita em duas línguas, o hebraico e o grego. No Antigo Testamento existiam algumas palavras para amor. E existiam também algumas palavras para conhecimento. Palavras que foram traduzidas por conhecimento, mas que são muito mais profundas do que isso. Para o judeu, conhecer, ou a palavra que nós traduzimos por conhecer, é uma palavra muito mais intensa, que tem a ver com uma relação de intimidade, de proximidade, uma relação de amor. Não é tão somente conhecer: olha, eu sei quem você é, sei onde você mora, sei o seu nome. Não, não é isso. A palavra conhecimento aqui é uma palavra chamada hesed. E essa palavra significa ter uma relação íntima. Não, mas peraí, mas não é conhecer? Não, sim, foi traduzido como conhecer. Mas o significado dela é conhecer intimamente. É dizer: eu conheço fulano de tal. Conheço como? Não, eu não sei só o nome dele, eu sei tudo sobre ele. Eu conheço porque eu amo. Eu conheço porque eu tenho uma relação com ele que é antes da fundação do mundo. É o mesmo termo que Paulo vai usar também lá em Romanos, e a maioria dos autores no Novo Testamento fazem isso. Se você quiser tirar um teste, leia o capítulo 1 de Mateus, e você vai ver que José, usando esta mesma linguagem, quando ele recebe Maria, ele tem Maria dormindo em sua casa, vivendo com ele como sua esposa, mas ela já estava grávida do Senhor Jesus por obra do Espírito Santo. E então Mateus diz que José a recebeu, no entanto não a conheceu enquanto ela não desse a luz. Como é que a Bíblia usa o termo conhecimento? De várias maneiras. Uma delas é fazendo menção a uma relação profunda de amor. Sabe o que pode trazer segurança para um coração e para uma alma aflita? Saber que Deus te conhece, não de forma cognitiva, mas te conhece de forma íntima e pessoal, te ama. E é isso que é importante. E a pergunta é: você tem convicção do amor de Deus por você? Pastor, é possível a gente ter isso? É possível. A Bíblia diz que o Espírito de Deus notifica, fala, convence o nosso próprio espírito de que nós somos filhos de Deus. Você pode ler lá em Gálatas. E sabe por que Deus fez isso? Porque nós somos tão incrédulos e nós temos tanta dificuldade de acreditar no amor de Deus, que é necessário que Deus coloque o próprio Espírito dele dentro de mim para me convencer que Ele me ama. E Ele faz isso, isso é uma promessa do Senhor. E então o que Naum está dizendo aqui? Naum está dizendo para o povo de Deus: olha, se sintam felizes, se sintam seguros, porque vocês são conhecidos de Deus. E nada pode ser mais forte, nada pode ser mais maravilhoso, nada pode ser mais extraordinário para um homem do que ser conhecido
de Deus. Existem 7 bilhões de pessoas e um pouco mais sobre a terra hoje. Deus conhece cada uma delas, porque Deus sabe o nome até de cada uma das estrelas. Agora Deus não conhece intimamente todos esses 7 bilhões. Os que Ele conhece intimamente têm o nome escrito no livro da vida e vão reinar com Ele por toda a eternidade. Os que não estiverem com os nomes escritos no livro da vida perecerão e receberão o castigo e a ira do Senhor por toda a eternidade. Nesta noite, a mensagem é para trazer conforto, paz e segurança para quem crê em Jesus Cristo e para quem confia e descansa no Senhor. Mas essa mensagem também é para trazer um bocado de preocupação para quem não tem ainda essas certezas. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Sabe que notícia é essa? É algo fantástico. Você poderia estar hoje em qualquer outro lugar no mundo. Eu não conheço a vida de nenhum de vocês particularmente. Alguns eu conheço um pouco mais. Mas você poderia estar em qualquer outro lugar. Poderiam ter acontecido milhões de coisas que te atrapalhasse a vir aqui hoje, ou que te atrasasse, ou que te impedisse. Como por exemplo, furar um pneu de um carro. Ou como por exemplo, alguém chegar, uma visita inesperada na porta da sua casa, um pouquinho antes de você sair para a igreja. Poderia ter acontecido um bocado de coisa para você não chegar aqui hoje. Mas se você chegou aqui hoje para ouvir esta mensagem, significa que Deus está comprometido em notificar você a respeito destas verdades. E eu só quero pensar que Deus quer fazer isso porque Deus te conhece, porque Ele quer você aos pés dEle, porque Ele quer ser o seu refúgio, porque Ele quer ser a sua segurança, porque Ele quer ser o seu Deus. Então nesta noite eu quero convidar todos vocês para que nós vivamos menos ansiosos e vivamos mais confiantes. Ainda que o nosso mundo seja um mundo mau, como era o mundo daquele povo, ainda que o nosso mundo seja um mundo que jaz no maligno, como a própria palavra de Deus diz, ainda assim há para nós segurança, paz e esperança na soberania, na bondade, no conhecimento de Deus, no socorro que Ele promove para o seu povo. Mas eu preciso dizer para você que se você quer desfrutar de tudo isso, você precisa realmente estar com a vida completamente ancorada em Cristo Jesus. Então esta é a noite de você se deixar convencer pela palavra de Deus e reconhecer que salvação só há em Cristo Jesus. Esta mensagem para o povo de Judá era uma mensagem tipológica, porque esta mensagem apontava para aquilo que Cristo iria fazer com o povo de Deus. Da mesma maneira que Deus, através de Naum, anunciou castigo, mas anunciou também graça para o povo de Israel e castigo para os ninivitas, para o povo assírio, assim também o que Jesus Cristo veio fazer, quando Ele se encarnou e viveu entre nós, foi anunciar juízo contra toda impiedade, mas anunciar graça sobre aqueles para quem ou por quem Ele estava para morrer, aqueles por quem Ele entregava a sua vida, aqueles que Ele veio salvar. E que bom que nesta noite nós podemos desfrutar desta graça, nós podemos desfrutar deste amor, nós podemos desfrutar desta aliança que podemos ter em Deus. E eu gostaria sinceramente que cada um de vocês fizesse parte desta aliança. Então não perca esta oportunidade. Diante do Senhor, você tem a oportunidade de graça e de misericórdia. E você só vai entender que isso é uma oportunidade e receber em seu coração, se realmente o Espírito Santo te convencer disso. Então, se algo está acontecendo com você agora, e se você está se sentindo convencido por isso, feche os seus olhos e reconheça diante de Deus que Ele é o único Senhor da sua vida, e que somente nele há socorro e refúgio para a nossa vida. Se você já é um cristão, e a maioria aqui eu gostaria que você também orasse junto comigo nesta hora, pedindo a Deus que Ele nos perdoe das nossas ansiedades, porque é uma besteira sentir ansiedade sabendo que nós temos um Deus tão poderoso cuidando de nós.
e que assim nós possamos viver no lugar seguro, que é o lugar onde a nossa mente está convicta do governo de Deus, está convicta da bondade de Deus, está convicta do socorro de Deus, e está convicta do conhecimento de Deus a meu respeito, e isso faz toda a diferença. Senhor nosso Deus, nos ajude, Pai, porque somos pecadores, porque somos, ó Deus, tão tardios em entender as coisas do Senhor, nos desesperamos facilmente, por causa das circunstâncias, dos problemas, das lutas da vida. Muitas vezes, ó Deus, nos achamos sozinhos, e quase que, ó Deus, numa condição em que ninguém pode nos ajudar. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque assim como o povo de Israel e de Judá se encontrava num contexto em que eles estavam se sentindo assim, e o Senhor mandou o profeta ir lá dizer para eles que em Deus a paz, a segurança, a esperança, a salvação. Nesta noite a tua palavra nos relembra destas coisas. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a realmente ancorarmos a nossa esperança, a nossa segurança, a paz do nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Salvador, no Senhor, no teu trono de graça. Ó Deus, se há alguém aqui vivendo longe do Senhor, e se há alguém aqui, ó Deus, enganadamente achando que pode garantir alguma coisa em relação ao futuro, por causa de dinheiro, por causa de amigos, por causa de poder, ou por causa de algumas obras que consideram justas, ó Deus, que o Senhor faça-as entender que somente no Senhor há salvação, somente no Senhor há segurança, somente no Senhor há livramento, somente no Senhor há paz. E que assim, ó Deus, nós todos vivamos, ó Pai, a nossa vida alicerçada, ancorada no Senhor e na obra do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Obrigado, ó Deus, por esta mensagem que traz consolo, conforto e ânimo para o nosso coração. Que assim, ó Deus, nós possamos viver confiados na bondade do Senhor, no amor do Senhor. É a oração que nós fazemos agradecidos neste momento, em gratidão ao Senhor por nos falar sobre aquilo que pode trazer paz e segurança às nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por estas obras extraordinárias do Senhor em nós e por nós. Amém, Senhor.